Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar início aqui a mais uma sessão, né, conforme prometido. Peço desculpa porque eu havia prometido fazer uma pedra, né, em mais uns 6 vídeos adiante. E o que aconteceu? Eu estava gravando esse vídeo aqui e quando eu estava quase finalizando, houve um pequeno problema, um contratempo, e eu acabei tendo que apagar o vídeo, né? Então eu vou tentar desenhar uma outra pedra com aproximadamente as mesmas dificuldades também. E, e aí a gente vai fazendo juntos aqui, tá? Então no início eu fiz essas duas, conforme, né, eu já havia mostrado, essa uma pedra mais fácil, né, vamos assim dizer, tá vendo? Ainda posso melhorar, ó, posso fazer aqui alguns trabalhos, né, posso melhorar aqui, tá? E depois eu fiz essa segunda, também redonda, né, com a luz projetando de cima, e eu estava fazendo essa daqui com alguns relevos, como se fossem duas pedras juntas, alguma coisa assim. E hoje nós vamos criar uma terceira pedra. Então eu vou começar aqui. Então, e a gente vai fazendo. Lembrando, gente, como eu sempre digo, pedra não tem um formato, né, específico. A gente vai fazendo e, né, e aí a gente vai moldando, né, da maneira que a gente quer, tá? Você pode colocar aqui algumas diferenças, ó, igual por exemplo essa aqui, né, triangular, tá vendo? E eu quero colocar aqui, né? E aí então, ó, eu vou fazendo aqui. Então eu tenho um contorno aqui, tá? E aí, como eu disse, eu gosto bem de detalhar aqui já os locais de sombra, tá? Então eu vou colocar bem suave, bem leve, porque se eu precisar colocar mais alguma camada mais escura, eu consigo. Então eu vou bem de leve, com preto, nesse caso essa rocha, né? É uma rocha cinza, tá? E aqui dentro, ó, aqui sim eu vou, né, já demarcar uma tonalidade aqui de sombra um tanto maior, tá? Mas aqui dentro também eu posso fazer outras camadas, tá? Posso fazer aqui, ó, por exemplo, outras camadas como se fossem, né, pedras talhadas por dentro, tá? Vou deixar assim por enquanto. Aqui também, ó, vou dar uma incidência de sombra bem mais escura, tá? Ó, bem mais escura. E a nossa pedra já vai ganhando aqui um formato já considerado. Ó, e aqui... Ah, mas as sombras têm que ter um formato? Não. Por ser pedra, tá? Ó, a gente pode fazer bem solto. Não precisa se preocupar. Beleza? Então agora a gente vai para um tom mais clarinho.
ó, né, formando aqui uma parede, como vamos dizer assim. Vou colocar esse tom claro aqui, tá? Agora, para que a gente possa ter um contraste aqui dessa nossa pedra. Ó, vou puxando, tá? É como se a pedra tivesse talhada, né? Ó. Então eu vou puxando esses pontos mais claros. Vou puxando. Ok. E aqui também vou colocar uma camada de um tom mais claro. Bom, e aí eu venho, né, com meus fuminhos, posso vir aqui, já começar a brincar, ó, tá? Posso já dar algumas demarcações só para, né, ficar aqui mais detalhado. E basicamente, ó, uma pedra nova já está aí. Poderia deixar assim? Poderia, se eu quisesse. Mas eu quero melhorar essa minha pedra. Então eu posso vir, por exemplo, com um preto, ó, e fazer aqui, ó, um detalhe, por exemplo, como se fosse, né, uma pedra. Tá? Posso usar branco, fazer uns detalhes aqui. Tá bom? Ó. Ó. Então, posso ó. E aqui eu posso fazer diversas coisas também. Fazer diversos formatos. Posso fazer aqui. Tá? E aí, como é uma pedra, deixa eu pegar aqui, melhorar aqui o ângulo. E eu vou usar uma fui pegar aqui uma paleta não. Ui, perdão. Aqui. E aí, desculpem, caiu imprevistos. E aí eu posso fazer aqui, ó, com o próprio giz, também alguns detalhes, né? Ó, posso dar alguns
Ó, então eu posso fazer ó, posso vir fazendo lembrando que os detalhes, o bom de fazer detalhes mínimos assim pequenos, é sempre bom utilizar um lápis que esteja com a ponta, né, um tanto mais fina, dependendo da área que você for escolher, que eu vou fazer uma sombra, uma leve sombra, ó, que eu posso brincar também. Posso fazer aqui como se fosse uma profundidade, ó. Tá? Posso fazer aqui uma profundidade. Posso fazer aqui, ó, uma ranhura, também simulando uma profundidade, tá? Ó. E aí eu posso aqui dar um volume, ó, de profundidade. Né? Daí eu venho aqui, acerto, ó. Então, ó, posso fazer aqui umas... E aí, pessoal, o detalhe vai ficar a cargo de vocês aí. Tá certo? Então aqui eu tenho praticamente uma outra pedra. Ó, posso afunilar aqui, como se a pedra fosse aqui. Tá, ó, posso trabalhar e vou puxar a sombra para cá. Ok? E aí nós temos aqui finalizada a nossa pedra. Ok? Então temos aí finalizada a nossa pedra. Bom, dando continuidade, eu vou fazer uma outra pedra aqui, vou tentar fazer uma outra, uma pedra agora diferente, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho o vídeo, o celular, tá? Peço desculpas. E a gente vai tentar fazer aqui uma pedra colorida, marrom, amarela, não sei. Vou começar aqui com esse tom, tá? Ó. Então o formato eu coloco, tá certo?
o que eu quero, vou, né, conforme eu falei com vocês. Ó. Tá. E aí eu vou colorir aqui, vou passar o amarelo. Certo? Ó, como eu falei com vocês, ó, esse papel, tá vendo? É um papel mais liso. Então, ele não pega muito ele não absorve muito o pó. E para pedra em específico, ele não é muito bom por conta dele ser liso, né? Pedra é bom a gente ter aí algo meio que caracachento, tá? Certo? Então vai ser uma pedra diferente. Vamos tentar fazer aqui dentro uns relevos, umas ranhuras. Então, para a gente tentar trabalhar isso aqui. Então, bom, conforme eu falei com vocês, então, ótimo. Coloquei um tom, agora a gente vai dar uma escurecida, tá? Ó. E aí você vem fazendo seus detalhes. Lembrando que pedra não tem um formato específico. Certo? Você vai colocando os tons e vai demarcando aqui o que você quer. Onde você quer as ranhuras. Certo? E aí você pode também usar o próprio esfuminho. Então,
fazer. Vou colocar um tom aqui. E aí, você pode também aqui, ó, ir colocando, né, as ranhuras. Preto só para dar um efeito. Só para dar um efeito. A gente pode também colocar branco aqui, ó. Para simular alguns pontos de luz. Muito fraco, muito sutil. E você vai continuando a sua rocha. Ó. Você pode dar os detalhes conforme eu disse. Fica a critério, né? Ó. Você não precisa deixar ele ser preto, então você vem com o marrom, ó, para dar uma
quebrada. Ó, pode vir com o marrom e dar uma quebrada aqui. Ó. Tá. Vejam. Eu vou usar o preto aqui, o branco, perdão. Mais mesmo. Para dar um efeito. E eu posso continuar, ó, fazendo os detalhes aqui. E aí, eu vou pegar agora um outro marrom mais escuro para poder fazer aqui. Ó, só mesmo alguns detalhes. Com a luz aqui. Então, essa parte aqui mais escura. Ó. Ó. Certo? E aí a gente vai brincando. Então é isso aqui. Posso colocar aqui, ó, um brilho. Ó, nada muito intenso. Posso colocar aqui. Certo? Como posso escurecer aqui um pouquinho alguma coisa, muito sutil. Aqui também. Só mesmo para parecer uma ranhura. E, ok. E aí, a gente vai para nossa sombra. Muito sutil aqui.
Ok. Ó, posso fazer aqui a marcação, tá vendo? Ó, como se ela tivesse vindo aqui, uma pedra mais aqui. Ó. Então tem aqui. Ó. Ok. Para dar uma quebrada, vou usar aqui um pouco de cinza. Certo? E tá pronto, tá? Mais uma rocha. Posso dar ainda mais detalhes se eu quiser? Claro. Posso vir aqui, ó, fazer algumas ranhuras. Aqui também, né? E aí a gente vai, ó, lembrando que as pontas normalmente elas têm um brilho, ó. Uhum. E aí fica a seu critério, tá? Ó. Esse papel, conforme eu falei, ele não é muito bom. Então, ele não aceita muita camada de tinta. Pincel, lápis, tá? Então, isso aí. E aí você pode depois, ó, fazer umas plantas, não sei. Aí vai dar criatividade, tá certo? Então a gente fez essas duas rochas hoje, tá? Peço desculpa porque essa daqui eu estava fazendo, conforme eu falei, mas houve um contratempo. Fiz essa daqui como se ela estivesse aqui, ó, né? Partida, tá? E aí, para compensar, eu fiz essa outra aqui. Ah, eu dei um risco errado. Pedras não tem problemas, porque pedra é, conforme já falei, irregular, tá vendo? E você pode ir fazendo detalhes dentro para parecer que há outras pedras aqui dentro, né? Só tem que ter cuidado porque como aqui eu tenho uma fenda, uma outra, eu não posso também colocar muita coisa clara aqui dentro, tá certo? Então, esse foi o nosso segundo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado.
peço que deixe o seu like, tá? Condivida, repasse do jeito que vocês quiserem, tá certo? Com quem vocês acharem pertinente. E lembrando que rocha é meio difícil de achar tutoriais, tá? Então a gente está trabalhando nisso daqui e eu espero que vocês tenham gostado aí. E na próxima a gente vai fazer uma outra pedra aí, certo? Então até a próxima, pessoal. Muito obrigado, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo.